galera, bom dia, boa tarde, boa noite, professor Rafael aqui. E no vídeo de hoje eu quero te fazer uma pergunta. Você tem ideia de como serão as escolas depois do processo de reabertura? Se você não faz a menor ideia do que você vai encontrar e se interessa por isso, porque você é professor ou aluno, fica comigo aqui que a gente vai discutir isso no vídeo de hoje. Mas antes de eu começar, deixa eu fazer uma propaganda. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreve. Fazendo isso, você me ajuda a crescer o canal e em troca você recebe notificações caso você ative o sininho em tempo real sempre que eu postar algum vídeo, alguma aula aqui no canal. Então é vantagem para você e é vantagem para mim. Eu queria agradecer também as 5.000 pessoas que se inscreveram no canal. Chegamos a essa marca ontem e eu estou muito grato a vocês por isso. Para além disso, me segue aqui embaixo nas redes sociais, tanto no Twitter como no Instagram, e se inscreve no nosso canal no Telegram. No Telegram eu envio materiais exclusivos e você pode participar do nosso curso de interpretação de questões humanas do Enem, que está rolando a partir dessa semana e vai rolar pelas próximas 5 semanas. Então se inscreve lá para você não perder nada desse curso exclusivo. Bom, em alguns estados do Brasil, tem ocorrido uma discussão desde o iniciozinho de julho, chegando até agora, na virada de julho para agosto, sobre a possibilidade ou não de reabertura das escolas privadas e das escolas públicas. Em alguns locais do Brasil, como por exemplo no Amazonas, essa reabertura ela já começou a ocorrer. Mas nos maiores estados da União, como São Paulo e Rio de Janeiro, essa reabertura está sendo motivo de grande debate político e de grande debate social. E o meu objetivo no vídeo de hoje é discutir um pouco esse processo de reabertura da minha perspectiva. E aí, para eu falar da minha perspectiva, eu tenho que me apresentar. Eu sou Rafael, eu tenho 31 anos, sou professor de História e eu trabalho na rede privada do Rio de Janeiro. Então a minha perspectiva é basicamente a perspectiva do Rio de Janeiro. Esse vídeo ele também não se concentra muito em dizer se é hora ou não de retomar as atividades presenciais. A Fiocruz já deixou muito claro, no caso do Rio de Janeiro, que não é a hora de retomar as atividades presenciais. Esse vídeo ele foi motivado por uma propaganda do Sindicato dos Donos de Escolas Particulares, ou ainda do Sindicato de Escolas Particulares do Rio de Janeiro, o SINEP, que lançou a propaganda que deu uma viralizada negativa no Twitter. O SINEP foi meio que cancelado no Twitter. Porque eles basicamente fizeram uma propaganda que criticava o isolamento social e que dizia que o isolamento social era anticientífico. E aí eu pensei que seria bacana para a galera que me segue, que sua maioria são professores e alunos, que eu discutisse com vocês um pouco que tipo de escola a gente vai encontrar a partir dessa propaganda do SINEP. Eu não vou projetá-la aqui porque o SINEP apagou ela nas suas redes sociais, então eu posso ser processado pelo SINEP, o que não é muito bacana. Mas o que é muito bacana é a gente pegar uma frase dessa propaganda. A propaganda dizia que as crianças precisavam de interação social. E isso é verdade. As crianças elas vão para a escola não para aprender os conteúdos. Eu espero que vocês estejam aprendendo os conteúdos. Mas porque elas precisam de interação social. Dentro do nosso modelo falido de educação, né, todo mundo concorda mais ou menos com isso, né, que o modelo brasileiro de educação ele é um modelo muito esgotado. A única coisa que funciona na escola é a interação social. O que é interação social para você, aluno? Né? Aquela sua resenha com seu amigo, o futebol na hora do recreio, aprender a fazer um trabalho em grupo, né, mediar aquelas coisas do trabalho em grupo, trabalhar suas habilidades emocionais ali quando você tem um desafeto na escola ou quando você tem uma namorada e a namorada te larga. Isso tudo são habilidades socioemocionais ou ainda são as habilidades de socialização que você constrói na escola. Você não tem uma aula disso, mas você aprende isso na escola. Em primeiro lugar, onde você chega e você tem uma vida coletiva, que é um ensaio do que você vai ter na vida social. A escola, ela funciona por isso, né? Muito mais do que pelas aulas de história, que são magníficas que eu dou pra vocês, né? Para os que são alunos meus presenciais. A grande questão disso, no entanto, é que a escola que vocês vão voltar não é a escola que vocês largaram lá atrás, em março. Pelo contrário. Na verdade, a escola, em todos os protocolos de reabertura, e aí eu falo não só da minha experiência como professor de algumas instituições privadas, mas também de experiências de colegas e amigos que trabalham em outras instituições privadas, é uma escola que não terá, ou terá muito pouco, laço social.
muito pouco contato, muito pouco afeto. Ou seja, vai ser cada um sentado na sua cadeira com uma máscara, com um face shield, tendo que pedir para ir no banheiro, não podendo ir mais de uma pessoa ao mesmo tempo, não podendo usar livro didático, tendo que manter um afastamento de 2 metros entre as carteiras com uso de máscara, não podendo fazer uma série de coisas que vocês consideravam coisas normais, coisas divertidas da escola. Basicamente o que vai sobrar da escola é aquela parte mais enfadonha em que você senta a sua bunda e assiste aula. E o pior de tudo é que você não vai estar nem com todos os seus amigos, porque você não pode colocar 35, 40, 30 crianças no mesmo espaço, porque você vai gerar com as outras turmas a aglomeração. Então todas as escolas vão ter que pensar um sistema de rodízio, ou seja, um sistema de dividir a turma em 2 ou 3 grupos, e esses grupos vão uma semana e ficam 2 em casa. Ou seja, a reabertura não resolve o problema de ninguém. Não resolve o problema dos alunos, que, óbvio, acham que o modelo remoto justamente é um modelo fracassado, mas especialmente essa escola não vai ser aquilo que a gente entendia dela como antes, ou seja, uma escola ligada por laços de sociabilidade, né? E aí eu pergunto para vocês, será que essa escola ela vai ser mais escola, ou seja, vai ser mais próxima do que a gente entende como espaço escolar antes da pandemia, do que a gente tem construído no ensino remoto? Eu sei que o ensino remoto tem vários problemas, vários. Só que será que essa escola da reabertura vai conseguir substituir esse ensino remoto? Até porque esse ensino remoto ele vai continuar a acontecer para 2/3 da turma, que vão ficar 2 ou uma semana em casa, no sistema de revezamento. Então será que é para essa escola que a gente tem que ter tanta pressa de voltar assim? Funcionará uma escola sem nenhum tipo de laço de sociabilidade entre os alunos? Sem nenhuma possibilidade de toque, de abraço na educação infantil, de brincadeiras coletivas, de trabalho em grupo? Será que isso vai funcionar? Fica aí a questão, eu não sei. Será que essa escola que vocês, alunos, tanto querem voltar, tanto querem retornar? Então, de um ponto de vista pedagógico, ou seja, do ensino, o retorno da escola não garante, de fato, o retorno para aquilo que a gente tinha antes da pandemia. Retornar aquilo será impossível antes de se pensar uma vacina. Da perspectiva dos professores, o retorno é muito grave. Da perspectiva de nós, professores, isso vocês, alunos, não veem, isso significa que a gente volta a circular por inúmeros bairros das nossas cidades. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, na minha casa, vocês sabem, eu sou casado com uma professora, e nós trabalhamos em 9 bairros diferentes da cidade, nas 3 regiões, né? Pra quem é do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro não tem zona leste, porque a zona leste do Rio de Janeiro é o mar. Né? Então não tem como eu trabalhar no meio do Oceano Atlântico, né? Ou na praia, enfim. Então o que acontece? Nós estaremos suscetíveis a inúmeras possibilidades de contágio, a partir das inúmeras interações sociais que a gente faz, sobretudo nós, aqui em casa a gente não tem carro, por exemplo, que pegamos transporte público. Para além disso, a gente tem os funcionários das escolas, né? Os auxiliares de serviços gerais, os funcionários administrativos, que são funcionários, inclusive, menos remunerados, que dependem de transporte público e que também vão ter inúmeras interações sociais até chegarem às escolas. Por outro lado, a gente tem também uma discrepância entre ensino público e ensino privado. O ensino privado, no Rio de Janeiro, por exemplo, está a postos para retornar assim que o governo do estado der autorização, né? A gente está tendo uma disputa aqui. A prefeitura defende o retorno facultativo e o governo do estado veta o retorno, mesmo que facultativo, das escolas privadas. Só que as escolas públicas, elas não estão sequer preparadas e sequer têm um protocolo para o retorno das suas atividades. Então, se a gente já teve uma elevação da desigualdade, né? Quando a gente teve o início da pandemia, que as escolas estaduais aqui no Rio de Janeiro e municipais demoraram muito para pensar num protocolo de funcionamento a partir do ensino remoto, por outro lado, a gente vai ter um outro cenário de desigualdade. Porque agora que a gente estabeleceu o ensino remoto, as escolas privadas voltam para o presencial e as escolas estaduais e municipais aqui do Rio de Janeiro, em sua ampla maioria, a gente sabe muito bem, né? Com poucas condições, com pouca verba para organizar as medidas de higiene necessárias, segundo a vigilância sanitária e segundo, né, as orientações da Fiocruz,
vão sair atrás. Então, que tipo de democratização, que tipo de possibilidade de ganho para a sociedade brasileira tem a reabertura de uma escola que não privilegia os alunos, porque não tem o contato social, que eu sei que é isso que você sente falta, no momento, sobretudo, de isolamento social. Coloca os professores em risco, porque, obviamente, nós estaremos em risco, porque nós circulamos a cidade inteira, por mais que os protocolos sejam muito bem definidos dentro das escolas. É tudo muito bacana, né? E por último, e não menos importante, que faz com que essas escolas privadas ampliem o fosso de desigualdade frente às escolas públicas. Um fosso que já é gigantesco. Então, galera, esse movimento de reabertura, ele de um ponto de vista didático, tanto para professores como para alunos, é uma temeridade. Nesse momento, eu estou dizendo que não tem que reabrir? Óbvio que tem que reabrir. Em algum momento, quando a pandemia estiver sob controle, quando as mortes e números de casos por 100 mil habitantes não forem o que são hoje, no Rio de Janeiro e em São Paulo. E isso para não falar de outras coisas absurdas, de um ponto de vista do desgaste físico do professor, que é, por exemplo, o esforço de um professor de 50, de 45 anos, ser obrigado a dar uma aula com uma máscara e um face shield na cara, falando por 1h30. Ah, mas você me pergunta, mas por que a aula tem que ser expositiva? Porque eliminando os trabalhos em grupo e as possibilidades de interação social, não sobra muita coisa que não a exposição do conteúdo que a gente já tem feito online para ser feita com os alunos. Então percebam, por tudo isso, não é o momento ainda de se promover uma reabertura das escolas. E isso vale para o Rio de Janeiro e para todos os outros estados em que o número de casos é incrivelmente elevado. Beleza, gente? Esse foi o nosso vídeo sobre reabertura das escolas. Espero que vocês tenham gostado. Eu tentei dar aqui um panorama da perspectiva do que vai ser essa nova escola para os alunos e para os professores e tentar refletir um pouco sobre se, essa nova escola para alunos e para professores vai atender aos parâmetros de uma forma melhor e mais positiva do que a gente entende como escola, em comparação, inclusive, com o que a gente tem hoje no ensino remoto. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o seu like aí, compartilha com os amiguinhos. E é isso. Um abraço e até a próxima.